Fala, galera do Periscope, tudo bem? Tudo em ordem? Como é que vocês estão? Terça-feira. Helene foi uma das primeiras, Renatinha também foi uma das primeiras a se manifestar neste vídeo. Tudo em ordem. Estou tentando arrumar aqui, ó, porque me ensinaram um truque para travar menos o vídeo. Vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo gravar este vídeo de forma a não travar tanto. Então, um abraço para todo mundo cedo, hein? Pois é. Eu faço questão de fazer esses vídeos, não raras vezes cedo, para mostrar que todo mundo está carregando pedra. Eu também estou carregando pedra. Recesso no fórum, mas estou preparando aulas, estou atualizando os livros, mandando os livros para a editora. Então, não tem facilidade para ninguém aqui. A vida continua. Um abraço para aqui, ó, vamos ver, Daniele Mota, estava vendo a Cláudia, que também é ótima professora penal, que legal, um abraço para a Cláudia, colega de magistério, Juazeiro do Norte, Fortaleza, um abraço, Tiago, um abraço para você, Goiânia, Jailson de Caruaru, Vitória, Campo Grande, Olinda, Brasília na área, Paraíba, legal, joia. Pessoal, como faz para comprar seu livro? Os livros estão esgotados, nova edição agora em janeiro, então aguardem janeiro. Janeiro teremos nova edição do Penal Geral, nova edição do Penal Especial. Aliás, no Penal Geral eu já comento até a prisão do senador Delcídio. Penal Especial também atualizadíssimo. Temos nova edição do Código Penal. Então aguardem, nova edição da LEP para concurso. Então peraí, janeiro os livros saem totalmente atualizados, tá bom? Então, Thiago, segura as pontas aí, vai sair agora em janeiro, tá ok? Pessoal, deixa eu comentar com vocês hoje 2 artigos do Código Penal, artigos 105 e 106. E aí amanhã, como eu já falei no vídeo de ontem, amanhã eu trato somente do artigo 107. O vídeo de amanhã de manhã, teremos um vídeo, dica do artigo 107 do Código Penal. Se preparem que amanhã o vídeo vai ser mais demorado. Tá bom? Muita gente me dizendo que aquela história de diferença de dolo eventual e culpa consciente caiu no concurso do TJDFT, fiquei muito feliz. Também teve gente me dizendo que aquele vídeo que eu fiz falando do tempo máximo de internação também caiu agora recentemente em concurso. Pessoal, isso aqui vai caindo mesmo, não adianta, nós não estamos aqui falando bobagem, a gente está falando coisa que cai e vai continuar caindo. Artigo 105. O artigo 105, olha só, Carol, o artigo 105 do Código Penal, o que diz? O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa não obsta ao prosseguimento da ação penal. Vou repetir a leitura. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação penal. Ontem nós vimos renúncia ao direito de queixa. Hoje, no 105, vamos ver perdão do ofendido. Rogério, diferenças. Preste atenção. Renúncia é o ato unilateral do ofendido ou do seu representante legal abdicando do direito de promover a ação penal privada. Então, a renúncia acontece sempre antes do processo. A vítima ou seu representante legal abdica do direito de promover a ação penal. É um ato unilateral. Já o perdão do ofendido é o ato da vítima ou do seu representante legal de desistir de prosseguir com a ação penal em curso. Então vejam, eu até coloco aqui o seguinte, pessoal, é um ato em que a vítima ou seu representante legal desistem de prosseguir com a queixa em curso. Então, olha só, renúncia antes do processo, perdão do ofendido
depois que começou o processo. Renúncia abdica do direito de promover a ação penal privada. Perdão do ofendido desiste de prosseguir com a ação em curso. Renúncia é um ato unilateral. Perdão do ofendido é ato bilateral. Por quê? Porque só extingue a punibilidade se o perdão for aceito. Então, olha, vamos aqui reproduzir uma tabelinha que eu tenho no meu livro para vocês. Vou tentar reproduzir essa tabela para vocês aqui. Eu consigo. Vamos ver se eu consigo aqui, produzir a tabela. Essa tabelinha eu tenho no meu livro. Veja se ajuda. Renúncia decorrente do princípio da oportunidade, enquanto o perdão do ofendido decorrente do princípio da disponibilidade. A renúncia é um ato unilateral da vítima ou do seu representante legal. O perdão do ofendido é um ato bilateral, precisa ser aceito. A renúncia, em regra, só cabe em ação penal de iniciativa privada. Cuidado, no entanto, com infrações de menor potencial ofensivo. Aí abrange também a ação penal pública condicionada. O perdão do ofendido, exclusivo de ação penal privada. A renúncia obsta a formação do processo. O perdão do ofendido pressupõe processo penal em curso. A renúncia é sempre extraprocessual. O perdão pode ser extraprocessual ou processual. Compreenderam? Essa tabelinha está nos meus livros. Aliás, o livro está cheio de tabelinhas como essa para ajudar o entendimento dos alunos. Então, em resumo, olha só, São Bento do Sul, olha só, Alisson, a vítima, ela não quer ingressar com a queixa-crime. O que ela tem que fazer? Renunciar. Já tem queixa-crime ajuizada. A vítima não quer mais, olha só, Júlia de Mossoró, a vítima não quer mais continuar com o processo. Ela perdoa o acusado. Só toma cuidado. Quando a vítima renuncia, não precisa ouvir o ofensor. É um ato unilateral. Renunciou, extinguiu a punibilidade. No perdão, não. O perdão da vítima, num processo em curso, só extingue a punibilidade, Viviane, se o acusado aceita o perdão. Compreenderam? Então vamos aprofundar um pouquinho o perdão. O artigo 106... Carolina, vou responder tua pergunta agora. Aqui, vou responder a pergunta de vocês agora. Essas perguntas que vocês vão fazendo, eu vou responder agora. Preste atenção. O artigo 106, ele diz que o perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Se concedido por um dos querelados, não prejudica o direito dos outros. Se o querelado recusa, não produz efeito. Perdão tácito que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação e não é admissível o perdão depois que passe em julgado a sentença condenatória. Vamos ler o artigo 106 com calma. Agora você já sabe a diferença de renúncia e perdão. Você já sabe que renúncia, eu abdico do direito de promover a queixa. Perdão, eu já promovi a queixa, mas eu desisto do processo. Você já sabe que a renúncia é ato unilateral. Eu não preciso ouvir o ofensor. O perdão é ato bilateral. Eu preciso ouvir o acusado para extinguir a punibilidade. Vocês já entenderam isso, né? Então vamos lá. O 106, vamos por partes no 106. O 106 diz, o perdão, vocês não acreditam o desafio que é explicar tudo isso aqui sem lousa, sem escrever, sem fazer esqueminhas. Eu espero estar conseguindo atingir o objetivo, mas é um desafio, porque é tudo falado, tudo falado. Por isso que eu peço até desculpas de ficar repetindo muitas vezes. Às vezes eu fico repetindo, por quê? Porque eu sinto a necessidade de deixar a exposição extremamente clara para vocês, tá bom? Joia? Vamos lá, olha só. Vamos ler o 106 por partes. Aliás, até sugiro que vocês tenham o artigo 106 do lado. Leiam comigo, leiam comigo. O artigo 106 diz o seguinte. Olha só, Arapiraca, galera de Arapiraca, Gracindo, olha só.
perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Então vamos parar aqui. O artigo 106 ele já deixa claro que o perdão pode ocorrer dentro do processo, o perdão pode ser processual, a vítima pode peticionar nos autos ou ela pode, quando ouvida em juízo, na instrução, perdoar o acusado. Então o perdão pode ocorrer dentro do processo. Mas o perdão, apesar de pressupor a existência do processo, ele pode ocorrer fora do processo. Pode o ofendido perdoar com uma declaração em cartório. Pode o ofendido perdoar numa entrevista de televisão, numa entrevista no jornal. Então o perdão pressupõe processo. E esse perdão pode acontecer no bojo dos autos ou fora dos autos. Por isso que o 106 diz que o perdão no processo ou fora dele, mas sempre pressupõe processo, porque perdão é desistir de processo. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. O perdão pode ser expresso ou pode ser tácito. O perdão expresso, uma declaração escrita. E o perdão tácito, o 106, parágrafo 1º diz, perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Eu dei um exemplo ontem para a renúncia que serve para o perdão. O querelante é convidado pelo querelado a ser seu padrinho de casamento e o querelante aceita. Isso, aceitar ser padrinho de casamento da pessoa que você processa criminalmente, é um perdão tácito, tá bom? Aí o 106 diz, o perdão, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Pessoal, isso aqui é fruto do princípio da indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada. Se eu, Rogério, vítima, entrei com a queixa-crime contra fulano e beltrano, eu não posso só perdoar fulano. Se eu perdoar fulano, tacitamente eu estou perdoando beltrano. Eu não posso dividir a ação penal. Se eu perdoo um, tacitamente eu perdoo o outro. Aqui, ó. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Se eu, olha a galera de Valinhos aqui do lado, se eu perdoei fulano, tacitamente estou perdoando beltrano. Tá ok? Agora, se eu tenho vários ofendidos, o perdão de um ofendido não prejudica o outro ofendido de continuar a ação penal. Vamos imaginar que 3 pessoas ingressam com a queixa-crime contra fulano. 2 vítimas perdoam fulano. A terceira vítima não perdoa. Não é porque 2 vítimas perdoaram um acusado que a terceira vítima vai ser prejudicada. Ela vai poder sozinha prosseguir com a ação penal. Então, deixa eu encerrar essa parte, aí eu vou para uma parte mais difícil. Preste atenção. Em resumo, eu tenho vários acusados. A vítima perdoou um acusado, o perdão dela se estende aos demais. Fácil? Princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Agora eu tenho o fenômeno inverso, eu tenho várias vítimas. Se uma vítima perdoa, não prejudica o direito das outras de prosseguirem com a ação penal. Tá bom? Então, vários réus, o perdão da vítima com relação a um dos réus, a todos aproveita. Várias vítimas, o perdão de uma vítima não prejudica o direito das outras de prosseguirem com a ação penal. Tá bom? Galera de Castro Alves, tranquilo? Fácil? Olha o inciso 3. Olha o inciso 3. Seja bem-vindo à pós em Ciências Criminais do SES. Vamos que vamos. Olha só. Renatinha, presta atenção também. Renatinha foi uma das primeiras a participar. Aliás, a Renatinha participa bastante. É aqui, é no Insta, vejo bastante a Renatinha participando. Chamo de Renatinha porque está escrito Renatinha. Desculpa a intimidade. Galera, olha só agora. O 106, inciso 3 diz, se o querelado recusa o perdão, se o acusado recusa o perdão, não extingue a punibilidade. Por isso que eu falei que o perdão é ato bilateral, diferente da renúncia, que é ato unilateral. Então, a Renatinha, vou usar a Renatinha como exemplo aqui, ó. A Renatinha como exemplo. Eu estou processando a Renatinha
crime de ação penal privada. Eu, Rogério, estou processando a Renatinha. No meio do processo, eu resolvo perdoar a Renatinha. O simples fato de eu perdoar a Renatinha não extingue a punibilidade. Para extinguir a punibilidade, a Renatinha tem que aceitar o meu perdão. Se a Renatinha recusar o meu perdão, não extingue a punibilidade, o processo prossegue. Compreendeu isso, Sheila? Joia? Então vejam, eu estou processando a Renatinha. No meio do processo eu resolvo perdoá-la. Isso aqui não extingue a punibilidade. Porque diferente da renúncia, o perdão é bilateral. A Renatinha precisa aceitar. Se a Renatinha não aceita, não extingue a punibilidade. Tá ok? Agora vejam. A recusa do perdão deve ser, olha só o que eu vou falar, a recusa do perdão deve ser expressa. Não existe recusa tácita. Se eu perdoei, Renatinha, você quer recusar o meu perdão? Você tem que recusar expressamente. Você não pode recusar tacitamente, porque o seu silêncio significa aceitação tácita. Então, olha que interessante. Olha que interessante. O perdão pode ser expresso ou tácito. O perdão pode ser expresso ou tácito, mas a recusa só pode ser expressa. Não existe recusa tácita. Não existe recusa tácita. O silêncio significa que a Renatinha aceitou. Olha que interessante. Esse olha que interessante já virou bordão aqui, né? Olha só, olha só. Vamos imaginar que eu estou processando a Renatinha e a Sheila. Eu, numa ação penal privada, estou processando a Renatinha e a Sheila. Eu perdoo só a Sheila, não a Renatinha. O que acontece? Pensa comigo, não responde. Ó, vamos simular que estamos numa fase oral. Olha só, Sheila. Vamos simular que estamos na fase oral. Eu sou seus examinadores. Eu sou o examinador de vocês. Olha só, um dos examinadores. E eu construo a seguinte situação. Eu já estou há 25 minutos nesse vídeo. Passa voando, né? Tô vendo aqui, eu já estou há 25 minutos nesse vídeo. Olha só, galera de Natal, olha só. Eu estou processando a Sheila e a Renatinha. Ação penal privada, estou processando a Sheila e a Renatinha. Eu só perdoo a Sheila. O que acontece? Você vai responder, opa, nos termos do artigo 106, inciso 1, se você concede o perdão com relação a um dos querelados, dos acusados, se estende ao outro. Aí tem gente que responde o seguinte, extingue a punibilidade dos dois. Tá errado. Tá errado. Eu só perdoei expressamente a Sheila e esse perdão se estendeu à Renatinha. Mas só extingue a punibilidade se as duas aceitarem. Se uma das duas recusarem, o processo prossegue com relação a que recusou. Pegadinha de concurso. Repito a pegadinha. Se eu perdoo A, se estende a B. Se eu perdoo A, se estende a B. Mas isso não significa que vai extinguir a punibilidade de A e B. Porque eu preciso aguardar para ver se A e B aceitam. Se A ou B recusa, o processo prossegue com relação ao que recusou. Compreendeu isso, pessoal? Joia? A lei não dá um prazo para o acusado aceitar ou não o perdão. Até porque esse perdão pode acontecer na frente dele numa audiência. Se não existe a presença do acusado, o juiz normalmente dá um prazo para ele se manifestar. Não se manifestando, aí é o silêncio. E o silêncio é a aceitação tácita. Tá bom, Flávia, Aleixo, joia? Eu quero saber o seguinte de vocês. O vídeo hoje travou menos ou não travou? Foi impressão minha? Me digam se travou menos, porque eu acho que a dica que eu recebi do aluno pelo Facebook, eu achei muito legal. Não travou, né? Travou menos. Sabe por quê? Eu fico segurando o vídeo na minha mão e o movimento do braço acaba gerando
um problema na tela, acabam gerando um problema de imagem, que tem que capturar mais imagem, etc, e trava mais. Então, se não travou, eu acho que depois de 2 meses eu aprendi a mexer nessa merda.